Graças e paz a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui para mais uma quinta-feira para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Os irmãos possam estar conectados, já possam dar o like, já possam se inscrever no nosso canal. Nós estamos hoje nessa programação, nós vamos falar sobre os discípulos de Cristo, o capítulo 7 do nosso livro, Cristo Sim, Igreja Sim. Então, que Deus abençoe a vida de cada um e acompanhe a nossa programação. Graças e paz a todos. Hoje é um BD diferente. Nós vamos aqui fazer a lição 7 deste livro, Igreja Sim, Cristo Sim, Igreja Sim. Eu já tinha estudado esse livro com o PGM. Então, eu tinha já um breve... Eu tinha estudado ele já estava até bem marcado já. E só ter mais alguns apontamentos e aqui nós vamos para o nosso estudo. Nós tivemos aqui um momento de oração, né? Mas orar nunca é demais, nunca se cessa de orar, então vamos orar novamente, entregar esse momento ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma tarde, Senhor, para aprender um pouco da Tua palavra, Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor, abre, Senhor, nossa mente, Senhor, que a gente possa, Senhor, estar com o coração aberto à Tua palavra, para que a gente venha, Senhor Jesus, aprender a Tua palavra, Senhor, para que a gente venha a compreender os seus ensinamentos. Estamos aqui na EBD, que é a Escola Bíblica Dinâmica, é uma escola que nunca se cessa, uma escola que nunca se esgota o entendimento, o ensino. Então, nos ajuda a entender mais a Tua palavra, nos ajuda a se aprofundar mais na Tua palavra e nos dá um ótimo estudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E o título de hoje é Os Discípulos de Cristo. E aí eu vou começar com uma pergunta. Qual é o nome mais antigo da igreja? Os irmãos sabem? Qual o nome mais antigo da igreja? É os discípulos. Segundo aqui a literatura, ele trouxe que o nome mais antigo da igreja é provavelmente os discípulos. E foi o título que Jesus aplicou aos seus seguidores. Quando Jesus juntou os 12, passou a se chamar de os discípulos, e aí caracteriza um dos primeiros nomes da igreja. E hoje tem... Ontem tinha aqui várias denominações. Tenho pedido isso e tem outras denominações. A igreja é uma só, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro de Atos, Lucas vai fazer um sinônimo entre um sinônimo exato entre igreja e discípulo. E vamos ler Atos 11, 26. E sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aí? Então aqui nós temos esse sinônimo de igreja e discípulo. E onde também foi chamado pela primeira vez, nós fomos chamados de como discípulos, nós fomos chamados como cristãos. E a grande comissão, ela nos traz 3 tipos de trabalho para que se venha formar um discípulo. Nós temos a evangelização, que é quando a pessoa inicia como um discípulo. Aí, quando a pessoa aceita Jesus e acaba fazendo parte do grupo. Aí nós temos a integração, que é o batismo. Porque estamos tendo uma aula de batismo ali. Tem igreja que faz o batismo instantaneamente. Aqui a gente tem uma cultura de fazer um curso de batismo para a pessoa justamente ter essa integração com a igreja e justamente entender como funciona não só a nossa igreja, como funciona a Convenção Batista, como funciona a nossa doutrina, e é muito importante. E aí vem a última etapa, que é a instrução, que é o ensino. Esse último, inesgotável. Eu já tinha estudado esse livro, e aí eu tinha feito algumas marcações, mas estudando novamente, achei novas marcações. E assim é a Bíblia também. A gente estuda a Bíblia, a gente lê aquele capítulo uma vez, aí tira alguns pontos. Lê a segunda, nunca vai se esgotar. E
E sendo essa última parte, né, do ensino a mais demorada e, como disse, inesgotável. E o ensino não é importante apenas... O ensino não deve ser a missão da igreja. E deve ser parte integrante da natureza da igreja. O ensino deve ser algo que esteja em intenso trabalho. Nunca deve se esgotar isso aqui que nós estamos fazendo na EBD. Tem se perdido, mas a gente tem que se policiar, que o ensino deve fazer parte da natureza da igreja. Não vai existir uma igreja sadia que não seja uma igreja missionária, que não seja uma igreja evangelística e que não seja uma igreja educadora. E aí nós temos aqui no livro, eu vou ler aqui Atos 4:18, para a gente entender um pouco mais. Muitos, porém, dos que ouviam a mensagem creram, chegando quase a 5.000 número de homens que creram. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E aí, Atos, ele finaliza falando sobre como Paulo pregava e ensinava em Roma. E esse pregar e ensinar em Roma foi importantíssimo para a expansão e crescimento da igreja. E Paulo ele tinha essa preparação, porque Paulo ele foi capacitado, ele foi treinado para ser um mestre para ser um rabi, que é o mestre dos judeus. Mas se converteu e usou esses ensinamentos para a obra do Senhor. E aí o livro nos indica 7 matérias que o discípulo deve tanto entender a definição, entender o conceito, como colocar em prática. São 7 matérias que é bastante difícil. Mas vamos lá. O amor, o servir, o adorar, o orar, o perdoar, o ser gentil e humilhar-se. Nós temos uma quantidade muito grande de evangélicos no nosso país. Se essas 7 matérias fossem colocadas em prática, teríamos um Brasil bem melhor, né? O livro indica isso. Que isso é algo que Paulo levou para a vida dele. Ele vai falar isso em Coríntios 14. E isso deve ser levado em nossa vida. Essas 7 condições que a gente tem que não só entender o conceito. Quem entende a Bíblia de trás para frente, mas não vai adiantar nada se não colocar em prática. São 2 atos. O ato de estudar e aprender o conceito e de colocar em prática. E nós temos aqui 3 tópicos que nós vamos trabalhar, que são ensinar e anunciar Jesus, instruir em justiça e aperfeiçoar o aperfeiçoamento dos santos. Esses 3 temas que nós vamos estudar e faz parte da igreja essa questão de ensinar, né? Uma das responsabilidades da igreja é ensinar. E desde os tempos da igreja primitiva, o ensino esteve ligado à pregação do evangelho. Não basta apenas anunciar Jesus, mas é necessário ensinar quem ele é, como vive segundo a sua vontade e preparar o discípulo para que venha a ensinar outros. E aí é uma tarefa bem difícil. Então, nós vamos para o primeiro tópico, ensinar e anunciar Jesus. Aí tem um versículo, que é João 5,39, examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E a igreja primitiva entendia que sua missão era anunciar os fatos relacionados a Jesus. Os milagres, as curas que foram feitas. E por isso que a pregação e o ensino caminhavam juntos. Porque como ele tinha que ensinar os fatos de Jesus, aí eles ensinavam os milagres, ensinava as curas, ensinava a ressurreição, mas também ensinava a sua vida sem pecado,
ensinava o seu amor pelos perdidos, ensinava a sua morte na cruz, ensinava sobre a sua ressurreição e a sua exaltação à direita de Deus. Então, era um ensinamento completo. Ensinava os fatos, mas aí hoje a gente pega e olha só para os milagres. Pô, Jesus curou, Jesus salvou, mas não é só isso. Vamos olhar também a vida de Jesus sem pecado. Vamos olhar a vida de Jesus, olhar pelos perdidos, olhar a sua entrega na cruz. E aí o objetivo desse ensino é que as pessoas conhecessem Jesus profundo. E hoje existe uma grande deficiência no conhecimento bíblico. Muitos cristãos conhecem bem pouco da palavra de Deus. E aí acaba que, consequentemente, conhecem pouco Jesus. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente, logo de primeira, a gente acaba tendo aquela primeira impressão. Mas quando a gente conversa com essa pessoa, a gente tem aquela intimidade, a gente vai conhecendo a pessoa mais profundamente. E assim é também com a Bíblia, com Jesus. E aí, como é que a gente vai conhecer Jesus se a gente não o conhece através... Como é que a gente conhece Jesus? É através da palavra de Deus. Então, se a gente não lê a palavra, se a gente não estudar a Bíblia, como é que a gente vai conhecer Jesus profundamente, mais intimamente? E quanto mais a gente aprende da Bíblia, mais a gente fica mais próximo de Jesus, mais a gente fica íntimo de Jesus. E aí o que nós aprendemos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre ler a Bíblia e ter mais intimidade com Cristo? Nós aprendemos que a Bíblia ela revela Cristo. Não precisa alguém ter a intercessão com Cristo e Cristo falar para ele, não. Lendo a Bíblia, a gente vai conhecer a Cristo. A gente vai conhecer intimamente a Ele. E o crescimento espiritual, ele vai depender da leitura da palavra. Não tem trabalho que eu faça, não tem dedicação que eu tenha, não tem comprometimento com o horário, com tudo. Sem a leitura da palavra, não vai haver um crescimento espiritual, não vai haver uma evolução espiritual na nossa vida. E a Bíblia deve ensinar continuamente as Escrituras. Nunca deve cessar os ensinamentos da Bíblia. Deve ser algo sempre... Deve ser exaustivo esse ensino. E aí tem uma parte interessante no livro que me destacou bastante, é que o próprio Jesus ele usava bastante a Bíblia para embasar o seu discurso, o seu ensinamento. Ele não precisava disso, mas ele se embasava no Velho Testamento para poder ele falar para ter base bíblica. E aí, se Jesus considerou, aqui vai falar no texto, se Jesus considerou o Velho Testamento, quanto mais o Novo, que deve revelar a sua pessoa. Se o próprio Jesus estudava a Bíblia, quanto mais a nós. Oi. Sim. As 7 matérias. Vou pegar o microfone. Tá, deu, né? Aqui, ó, o Kaique falou assim: o discípulo de Cristo deve aprender não apenas a definição, mas como praticar. Isso. Né? Aí vem como praticar o amor, como praticar o servir, como praticar o adorar, o orar, o perdoar, o ser gentil, o humilhar-se. Interessante que na linha terapêutica tem uma roda
E essa roda é tipo uma roda de uma carroça, né? Então, ela tem 11 áreas. E dessas áreas aqui, nós temos o servir, temos, como não é uma linha religiosa, mas o que diz aqui, diz lá também. Então, por exemplo, a questão do perdoar, o servir é muito forte, não é? E aí você diz, que nota eu me dou hoje, que nota eu quero alcançar. Aí depois a gente faz uma marca. Se a roda não tiver com todas as notas próximas, vai ter um pedaço que a roda vai estar quebrada, porque você vai ter nota lá embaixo, enquanto em outras você tem mais em cima. Qual é a proposta? É acertar e elevar em todas. Então, nós temos, para a nossa aula aqui, o amor. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, pensa bem, com calma. Primeira linha da roda. Como é que é o nome daquela coisinha que segura a roda? Aquelas varinhas de bicicleta? Aro. Raio. Então, primeiro raio é o amor. Que nota você se dá de 0 a 10? Para você, não precisa dizer não. E que nota você gostaria de alcançar? O segundo raio, o servir. Como você está no servir? De 0 a 10, que nota você se dá? Terceiro raio, o adorar. Que nota você se dá de 0 a 10? Eu tenho conversado muito com os adolescentes e com os jovens que adorar é coisa séria. Né? Não é só vir aqui para cantar, não. Adorar é coisa séria. 4, o orar. Que nota você se dá do orar? De 0 a 10. Cinco, que nota você se dá do perdoar? De 0 a 10. 6, que nota você se dá o ser gentil? De 0 a 10. E o pastor falou domingo passado sobre as características, né, da gentileza, né, do tratar bem ao outro, do pensar primeiro no outro, né, na questão da gentileza. De colocar a tomada de baixo para cima, lembram? Não é? Que a tomada, às vezes, tem 3 espaços, né? Então, o correto na questão da gentileza é começar de baixo para cima, para o próximo fica um pouquinho mais alto para colocar. E também, se a tomada é em cima, começar pelo de cima, porque os baixinhos têm chance de alcançar a outra, né? E, por último, o humilhar-se. Que nota você se dá, incluindo eu também, de 0 a 10? Aí a gente tem um panorama de como a gente está. Por isso que a gente tem que praticar isso no discipulado. Contar as nossas histórias e ver as vitórias que a gente vai tendo em cada área dessa. E aqui diz, deve constar no nosso currículo esses 7 atributos, que é muito difícil. Mas a gente tem que tentar melhorar. Cada gente melhora um pouco, cada gente sobe um degrau. E aí, ensinar e anunciar Jesus. E aí, as igrejas, ao longo do tempo, passou a se usar muito a contar a história de Jesus para poder ensinar a anunciar Jesus. E aí, a gente usa os 4 evangelhos para poder anunciar a Jesus, para poder anunciar. A gente usa muito o livro de Paulo, o livro de